Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio para tratar de forma simples de acontecimentos históricos e hoje o Tempo de História é sobre a primeira fase da República no Brasil, que é chamada de Primeira República ou República Velha. Lembrando que até hoje somos um regime republicano e a expressão Primeira República ou República Velha nos dá uma noção de continuidade. Se foi uma Primeira República, isso significa que tem uma Segunda República. Ou se foi uma República Velha, existe uma República mais nova. Essa primeira fase da Primeira República começa em 1889 e vai até 1930. E de 89 até hoje, a gente teve várias fases da República. E por que essas duas datas? 1889 foi o momento da proclamação da República e 1930 o momento da chamada Revolução de 1930. Não coincidentemente, tanto a proclamação da República quanto a Revolução de 1930 foram golpes de Estado. Por que a gente chama de golpe de Estado? Se a gente for pensar, fazer uma comparação com a Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela foi um acontecimento onde houve um grande envolvimento da população, dos populares da França, especialmente os populares de Paris, como naquele acontecimento da tomada da Bastilha, onde os populares parisienses foram até Bastilha, tomaram em armas e foram lutar contra as tropas de Luís XVI. No Brasil, a proclamação da República ela não teve esse teor popular. Ela foi um movimento liderado por militares. O Marechal Deodoro da Fonseca é considerado o líder do golpe de Estado, que tinha o poder das armas e derrubaram o Império e proclamaram a República. Assim como a Revolução de 1930, que termina com a primeira fase da República Velha, também é um golpe de Estado, onde você tem um pequeno grupo que derruba a outra elite que estava no poder. Uma oligarquia é substituída por outra oligarquia, sem uma grande participação da população brasileira. Em relação à proclamação da República, alguns jornais da época noticiaram que os brasileiros dormiram numa monarquia, no Império, e acordaram em uma república. Ou seja, esse tipo de colocação, ela enfatiza a não participação da população nesse processo. Porque enquanto havia a mudança do Império para a República, a população estaria dormindo. E Aristides Lobo, ele também falou na época que a população brasileira assistiu bestializada à proclamação da República. Se a gente for pensar, quando a gente vai ao teatro, quando a gente vai ao cinema, assistir a um filme ou a uma peça, a gente está participando efetivamente dessa peça? Não. Você é espectador. E quem é espectador não tem uma participação naquilo que está assistindo. Então, mais uma vez, reitera, reforça essa não participação popular na proclamação da República. Bem, a República Velha, ou Primeira República, ela é subdividida em duas fases. A primeira fase é chamada de República da Espada e a segunda fase, República Oligárquica. A República da Espada, ela começa em 15 de novembro de 1889, momento quando o Império foi derrubado. Lembrando que o Império ele começa a entrar em crise e a crise do Império ela pode ser destacada por três questões principais. A questão militar, a questão escravista e também a questão religiosa. Em relação à questão militar, ela está relacionada aos militares, especialmente aqueles que participaram da Guerra do Paraguai, e quando retornam vitoriosos para o Brasil, eles reivindicam uma maior participação na vida política do país. Bem, em um império, o imperador ele assume hereditariamente, é por sangue. Isso limita bastante a participação da população, não só na escolha do seu representante, e também aquele que vai ocupar o cargo do executivo. Já se o país se tornasse uma república, de certa maneira, ampliaria a participação desses militares na política brasileira. A questão escravista se refere à assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888.
Os grandes latifundiários, que durante muito tempo cuidaram para que a escravidão fosse abolida de forma lenta e gradual no país, ficaram insatisfeitos com a assinatura da Lei Áurea, e especialmente porque eles não tiveram nenhum tipo de indenização e se viram obrigados a libertar os seus escravos e assim tiveram que substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra assalariada. E com isso eles retiraram o apoio que eles davam ao império e também passaram a querer uma república no país, onde eles próprios também poderiam chegar ao cargo de presidente da república. E já a questão religiosa, ela se liga à ingerência ou à subordinação da igreja ao Estado brasileiro. O imperador ele se intrometia nos assuntos da igreja, como por exemplo na lei do padroado ou na lei do beneplácito. Espero ter ajudado, eu encerro por aqui. Esse é o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre a história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!